as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu estou aqui sentada aqui debaixo desse pé de árvore. Eu adoro, né, sentar debaixo de pé de árvores, né? Estou debaixo desse pé aqui, né, na sombrinha. E sempre quando eu venho para aqui pro sítio, que a gente vem passear, eu sento aqui debaixo dos pés aqui, né, do que faz sombra. Mas vamos lá, gente, para a gente comentar algo aqui. Irmã, como é que a gente pode entender que a mesma lei que casa também descasa? Gente, é aquilo, né? Aquilo que eu já falei aqui em muitos vídeos aqui, nós temos vídeos e mais vídeos falando, né, que a mesma lei, de fato, a mesma lei que casa, descasa. A mesma lei que une, né, um casal, homem e mulher, une também, né, homem com homem, mulher com mulher, certo? Né? A mesma lei que casa, faz o casamento lícito, também faz o casamento ilícito, certo? A mesma lei que casa héteros, casa homossexuais, né? A mesma lei que faz casamento lícito, certo? Também faz casamento ilícito. E aí o que a gente entende e compreende disso, né? A gente precisa entender, né, que não é o Estado, certo? O que está faltando nas pessoas é entender aqui que não é o Estado que define o que é ou o que não é casamento, né? A gente precisa entender que não é o Estado que define o que é e o que não é família, certo? O que define, né, o que é casamento é a palavra de Deus. Então a gente deve ficar apenas com a palavra de Deus, certo? Porque, gente, as leis, elas sempre foram falhas, desde que da época, certo? Desde que a lei existe, a gente sabe muito bem que as leis, certo? As leis dos homens, né? Existe a lei dos homens, existe a lei dos homens e a lei de Deus, certo? Então, quando houver essas situações, a gente deve ficar com a lei de Deus, né? Que não fere os mandamentos, as ordenanças de Deus. A gente deve ficar com o que Deus diz, não com o que o Estado diz, com o que a lei humana diz, né? Não é à toa que o próprio Paulo diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Né? Eu devo obedecer, Deus manda eu obedecer a lei dos homens? Sim, desde que essa lei, né, não fira os mandamentos de Deus, porque uma vez que eu, certo, firo os mandamentos de Deus, certo, eu já estou indo na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Então quem é que tem que ter o temor é aquela pessoa que vai fazer a lei, certo? Aliás, né, as pessoas que vão aceitar aquela lei é que devem ter o temor de aceitar ou não, certo? O homem, né, dita uma lei, você é obrigado a aceitá-la? Não, certo? Então, a gente entende isso aqui. Então, né, gente, parei aqui um pouquinho que meu pai vinha ali com as madeiras, ali que ele tá catando madeira para queimar na lenha. Então, é aquilo, né, gente, que eu disse aí a vocês, né? O homem, ele inventa leis e leis e leis aí. A gente, né, deve obedecer ou não. O que cabe a nós, né, como cristãos? O que cabe a nós? Cabe a nós, antes importa a nós obedecer a Deus, né, do que obedecer aos homens, né? A gente sabe que os homens têm leis boas, certo?
que não fere os mandamentos de Deus de jeito nenhum, que está de acordo com a vontade de Deus. Há muitas aí que vêm para ajudar a família, mas também estão criando. Veja que ao mesmo tempo que criam leis para defender a família, ao mesmo tempo criam leis também para extinguir a família, certo? De certa forma, né, para destruir a família. Isso sempre houve, sempre vai existir. Não, logicamente, que hoje a gente vê isso acontecer, né, a questão da destruição da família por meio das leis humanas, certo? A gente ver isso hoje com mais veemência do que há 2000 anos atrás, certo? Hoje, porque a gente já está vivendo os últimos tempos, gente. A gente já está vivendo os últimos tempos, então é merecer que isso aconteça, certo? Que as pessoas queiram destruir, né? O inimigo ele sempre quis destruir, certo? O que Deus fez. O inimigo ele sempre quis destruir. E isso não é de hoje, isso aí já vem desde que o mundo é mundo, certo? Desde que o pecado, por que isso? Por causa da corrupção do pecado, certo? E a corrupção está dentro, certo? Também, certo? Das leis humanas. A corrupção está dentro das leis humanas, né? Então a gente é que tem que, né, é que tem que perceber isso, refletir sobre isso, que nem tudo, né, que vem do homem é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com o Senhor, né, que o Senhor concorde, né? A gente é que tem que verificar isso, né? É a gente, é você que faz essa escolha, certo? Se a lei do homem, se a lei, com certeza que se eu conheço a palavra de Deus, eu, missionária, ministra Patrícia, conheço a palavra de Deus e vejo que uma lei que está sendo instituída pelo homem fere os mandamentos de Deus, vai totalmente contra os mandamentos de Deus, porque eu vou aceitar, porque eu, certo, vou aceitar aquilo na minha vida. Eu não sou obrigada a aceitar aquilo dali, certo? Eu aceito se eu quiser. Agora, se a lei, né, que constituiu, a Constituição constituiu aquela lei, e aquela lei não fere os mandamentos de Deus, certo, gente? Ok, você pode seguir né, cumprir, né, aquela lei, mas se fere os mandamentos de Deus, eu vou estar contra Deus, né? Eu vou estar literalmente contra Deus, gente. Então é escolha, é uma situação de escolha, certo? É uma situação de escolha, certo? Mesmo que essas pessoas façam, né? Cada uma dessas pessoas vai se ver com Deus, certo? Eu não sou obrigada a aceitar, né? Se fere os mandamentos de Deus, eu estou indo contra a vontade de Deus. E por que eu vou aceitar? Eu sou obrigada a aceitar? Não, você também não, certo? Então, quanto à questão de casamento, de família, não foi o Estado. Vocês sabem muito bem que não foi o Estado que criou o casamento. Não foi o Estado que criou a família. E sim Deus. O Estado não tem que ditar o que é família. O Estado não dita o que é família. O Estado não dita o que é casamento. O Estado não dita como é que deve ser feito o casamento. Quem dita é Deus. Então vamos ficar com a palavra, porque a palavra é ela que tem tudo ali. Fiquemos com a palavra, certo? O mundo, gente, está corrompido e ele vai se corromper. A tendência é se corromper cada dia mais, certo? A situação está tão triste hoje em dia, certo? Que vai corromper-se outras coisas. Não é só na questão de família, não, mas em muitas outras áreas, certo? Que Deus abomina, certo? Não é só dentro da questão de destruição de família, não, destruição de casamento, não, certo? O inimigo, ele está avançando, certo? O inimigo, ele está avançando a cada dia, certo? Então, o que eu quero aqui para a gente finalizar é isso aqui, dizer para vocês que quem define
Quem define o que é casamento e o que não é casamento, o que é família, o que não é família, quem define se um casamento é lícito, se um casamento não é ilícito, não é o Estado, é Deus. Foi Deus que fez o casamento, foi Deus que fez o homem, foi Deus que criou o homem, e Ele é que definiu, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle, certo? Para Ele, tudo para Ele. Aqui não tem nada do homem, certo? O homem não tem vez em nada aqui na face dessa terra, gente, certo? O maior aqui, ó, é Deus, certo? Então, honrem a Ele, glorifica a Ele, é o que Ele disse, é o que Ele falou, certo? Se é a respeito de casamento, família, o que é família para Deus? É aquilo, então foi o que Ele ditou. O que é casamento para Deus? Casamento é aquilo. Então, se Ele diz que casamento é até que a morte separa, lei nenhuma do homem separa, certo? Porque se a lei do homem separar, ele vai ser, certo? Ele vai ser, ali Deus vai, né? Ele vai prestar contas a Deus. Se um homem quer desfazer aquilo que Deus fez, ele vai prestar contas a Deus, certo? Se Deus diz que casamento é até que a morte separe, então é até que a morte separe. Homem nenhum tem o direito nenhum de desfazer aquilo o que Deus uniu, certo? O que é que a Bíblia diz? O que Deus uniu, o homem não separe, certo? Não separa, porque foi Deus que uniu, não foi o homem, certo? O que Deus fez, o homem não pode desfazer, gente. O que Deus fez, certo? O que Deus determinou para o homem, está tudo nas suas sagradas escrituras. O que Deus determinou para mim, para você, certo? Para os governantes, certo? Que Ele também definiu para os governantes desse mundo o que é para ser feito, certo? Sempre houve governantes e Deus definiu como é que deveria ser governado. E Deus, certo? Você vê em toda a história pessoas que se desviaram, certo? Leis que foram contra a vontade de Deus. E o que foi que aconteceu? E o que foi? O que é que a palavra de Deus diz? Passe terra, né? Passe céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar tudo aqui nesse mundo, gente. Tudo, 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 tudo. Menos a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, certo? Pode a lei do homem mudar, pode a lei do homem recasar, certo? Casar é homem com homem, mulher com mulher, fazer casamento, casar o marido dos outros com amante, com mulher que não é a sua esposa. Pode fazer o que bem entender, mas quem dá a última palavra é Deus, certo? E se aquele que não tiver de acordo com a vontade de Deus, o que eu tenho para dizer aí, para finalizar agora para vocês, certo? Se a pessoa não estiver de acordo com a palavra de Deus, certo? Infelizmente, o que eu tenho para dizer, ninguém gosta de ouvir essa palavra, mas o inferno está aí para essas pessoas. Aquele que não obedeceu a palavra de Deus, que não seguiu os mandamentos, conceito, que feriu, certo? Os mandamentos de Deus, pode ter certeza, tem um inferninho lá, um inferninho não, né? Um infernão, pro resto da vida, certo? Porque o povo tem a mania de dizer nesse mundo aqui, que acabou, morreu, acabou. Acabou não, meu filho, é apenas o começo, certo? Porque as escolhas faz nesse mundo, mas foi a sua vida, o resto da sua vida vai depender do que você escolheu viver aqui nesse mundo, certo? Então morreu, acabou-se não, acabou aqui, não acabou-se aqui, para esse mundo, certo? Porque depois continua, é reticência, 3 pontinhos, continua, certo? Então, gente, é aquilo, certo? Né? Se você não tiver de acordo com a palavra de Deus, certo? Não adianta, com Deus não tem essa balela, certo? Se você não tiver de acordo com a vontade de Deus, se a lei dos homens não tiver de acordo com a palavra de Deus, vão se ver com o juízo de Deus, certo? Pessoas, certo? Né? E quem quis destruir a lei de Deus, quem quis de fazer aquilo que Deus fez, vão se ver, cada pessoa vai se ver com Deus, cada, certo, época, cada geração que passou vai se ver com Deus, vai se ver com Deus, porque o que Deus disse, é o que Deus discriminou, certo? É o que Ele falou. A última palavra é a dele, permanecendo a dele e será a dele eternamente. O resto é resto. O resto é balela, certo?
Então é isso que eu deixo pra vocês, tá, gente? Eu vou finalizar aqui, porque já tá acabando a memória aqui do meu telefone, gente. Eu vou, né, me embora aqui, que eu tô aqui, gente. Eu sentei-me aqui, botei um paninho, ó. Tô sentada aqui, em cima de um paninho, pra lanchar aqui. E eu vou me embora, né? Escorei aqui o telefone aqui numa pedrinha, tá, gente? Mas é isso, né? Fiquemos com a palavra de Deus, gente. Que ela é, né? Ela é boa para edificar, ela é boa, é ela que diz a verdade. A palavra de Deus é a única nesse mundo inteiro que dita para mim e para você a verdade. Então fiquemos com a palavra de Deus, tá bom? Beijo, fica na paz.